Boa tarde, pessoal. Vamos dar início ao nosso terceiro encontro, iniciando com um filme, e logo em seguida a gente começa o trabalho. Rosângela, está sem som. Chegou ali, filho, que minha câmera estava aberta. Aí, foi isso, mano. Pessoal, confirma para mim se está com som. Não. Continua sem som? Tá bom. Sim. Isso, gente. E agora, pessoal, tá com som? As personagens que compõem essa história são Dr. Bacamarte, protagonista da história. Após conquistar respeito na carreira de médico na Europa e no Brasil, retorna à sua terra natal, Itaguaí, para se dedicar mais à sua profissão. É um homem que vive pela ciência. Representa bem a caricatura do despotismo cientificista do século XIX. Dona Evarista, embora não fosse bonita nem simpática, o doutor a escolhe como esposa, pois ela reúne condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, apta para lhe dar filhos em sã consciência e inteligentes. Crispim Soares era o boticário, muito amigo de Simão. Padre Lopes era o vigário da localidade. Porfírio, o barbeiro, representa a caricatura política, demonstrando ambição de poder. O conto se passa na vila de Itaguaí, localizada no estado do Rio de Janeiro. Originou-se de uma aldeia indígena onde, em 1688, alguns jesuítas iniciaram suas atividades de catequese e, em 1818, passou à condição de vila. Itaguaí era uma vila discreta com economia baseada no cultivo da cana-de-açúcar, pouco ou nada interessante para quem vivia na capital. O Dr. Bacamarte, entretanto, rejeita boas propostas de trabalho feitas pelo rei. Se mete em Itaguaí para se dedicar à ciência de corpo e alma e passa a estudar psiquiatria. Logo, tem a ideia de criar um asilo de loucos, ou seja, uma casa de orates, que se tornaria a Casa Verde.
A Casa Verde foi um nome dado ao asilo por alusão à cor das janelas, que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. Após a construção do manicômio, o local fica cheio e Bacamarte se torna um médico obcecado pelo trabalho. No início, os internos possuíam realmente casos de loucura, e as internações eram aceitas pela sociedade. Até que em um certo momento o doutor passa a enxergar loucura em todas as pessoas, e começa a internar todos que causavam-lhe espanto. Enquanto essas internações vão acontecendo e a população da cidade fica em alarme, Dona Evarista encontra-se em uma viagem pelo Rio de Janeiro. Ela havia ficado muito triste pela falta de atenção que o marido lhe dava, quase voltando a se sentir uma viúva novamente, e ganhara do doutor uma viagem para conhecer a cidade carioca. Todos na cidade olhavam Dona Evarista como a solução para as internações inesperadas feitas pelo alienista. Com o tempo, a cidade vai adquirindo um clima cada vez mais tenso e o barbeiro Porfírio, que possuía um interesse na carreira política, resolve armar um protesto. Porém, quando se descobre que Dr. Bacamarte pediu para não receber mais pelos internos, a ideia de que as inúmeras reclusões não eram movidas por interesses econômicos corruptos, o movimento se enfraquece. Porfírio, no entanto, movido por sua ambição de chegar ao poder, consegue armar a revolta dos canjicas. Ele mesmo era conhecido por canjica. A população se move até a casa do Dr. Bacamarte para protestar. É quando a força armada da cidade chega para tentar controlar a população. Porém, para a surpresa de todos, a polícia se junta aos revoltos e Porfírio se vê em uma posição poderosa como líder da revolução. Resolve então dirigir-se até a Câmara dos Vereadores para destituí-la. Agora com plenos poderes, Porfírio chama o Dr. Bacamarte para uma reunião, mas ao invés de despedi-lo, junta-se a ele e assim as internações continuam na cidade. Dias depois, 50 apoiadores da Revolução dos Canjicas são internados. Porfírio é deposto, mas a história se repete e o novo governo também não derruba a Casa Verde. Pelo contrário, fortalece-a. As internações continuam de forma acelerada, e até Dona Evarista é internada após passar uma noite sem dormir, por não conseguir decidir que roupa usaria numa festa. O alienista, percebendo que seu pensamento estava errado, resolve liberar todos os internos e refazer sua teoria. Se a maioria apresentava desvio de personalidade e não seguia um padrão, então louco era quem mantinha regularidade nas ações e possuía firmeza de caráter. Baseado nessa sua nova teoria, o Dr. Bacamarte recomeça a internar as pessoas da cidade. Assim, as internações continuam, e outras pessoas são consideradas curadas ao apresentarem algum desvio de caráter. Simão viu em sua obra A Casa Verde sérios problemas quando percebeu a falta de funcionalidade em manter pessoas ditas loucas dentro de um mesmo lugar. O doutor então olha para si mesmo. Sim, louco sou eu. Ele decide prender-se no seu próprio delírio de loucura. Sua índole o faz trancafiar a si, deixando claro a principal crítica. Se todos os outros são sãos, o louco estará aqui a julgar. Este é o cúmulo final de onde o pensamento mesquinho e elitizado poderia chegar. Bom, com essa pequena curta do Simão Bacamarte, a gente dá as boas-vindas, né, a todos os colegas que estão aqui presentes para o nosso terceiro encontro da atualização em psicofarmacologia, que é uma iniciativa da Coordenação de Saúde Mental do município, né, através da supervisão clínica institucional de rede em saúde mental, álcool e outras drogas, em Montes Claros. No nosso encontro de hoje, nós vamos tratar da identificação e manejo das psicoses na atenção primária de saúde, e para conversar sobre isso, nós temos primeiro que agradecer os nossos convidados, né, que é a Fabiana, psicóloga, o Energita, enfermeiro, e o Diego, que é o médico psiquiatra, que são do Centro de Atenção Psicossocial 3, que estarão conosco, então, para trabalharmos esse tema, que foi muito demandado pelas equipes da atenção primária, e que a gente entende, né, que é um momento, uma oportunidade de podermos avançar no fortalecimento do cuidado em saúde mental, álcool e outras drogas na atenção primária de saúde, e que
sabemos que fortalecendo a atenção primária de saúde, a rede de atenção psicossocial, ela se tornará mais potente. Vamos iniciar, então, né, o nosso encontro de hoje, abrindo a fala inicialmente para Energy, que é o enfermeiro, para que ele possa fazer uma apresentação. E ao final das falas, né, dos 3 convidados, a gente então vai abrir para uma conversa, né, com todos os participantes. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, meu nome é Energipe, eu sou enfermeiro do CAPS 3. A gente vai falar um pouco sobre a atuação do profissional do CAPS para vocês em relação à saúde mental, e a gente vai falar sobre a atuação do enfermeiro em saúde mental na atenção da primária à saúde. Deixa a gente perguntar aqui se a gente que vai... Pergunta. A gente que vai compartilhar, né, Rosângela? Sim. Pode compartilhar? Pode passar. Só clicar no slide 2. Isso. Como Rosângela falou, e a atuação do enfermeiro, a gente vem para fortalecer essa questão da saúde mental, na estratégia de saúde da família. Então, fortalecer a atuação do enfermeiro, os cuidados empenhados na saúde mental, na estratégia da saúde da família. Então, a função vai ser essa, para falar com vocês um pouco sobre a saúde mental, tirar algumas dúvidas, para vocês também entenderem qual a atuação do enfermeiro do CAPS, e para esses pacientes, quando eles dão entrada, quando eles procuram o serviço na unidade, o que a gente deve fazer, quais são as condutas, quais as angústias que essa família traz, quais as angústias que esse paciente traz, e para a gente poder entender que forma que a gente vai poder trabalhar tanto o paciente quanto a família que busca esse serviço. Falando um pouquinho em relação a isso, a gente também tem que falar que esses profissionais que trabalham na atenção primária, eles evidenciam no seu cotidiano uma grande procura dos serviços pela presença dos sofrimentos de pessoas com sofrimento e com transtornos mentais. Então, a busca é grande, a gente entende que as equipes de unidade de saúde da família são constantemente, as pessoas buscam esses serviços, e são e quando chegam lá, os profissionais têm que poder entender como que vai ser feito esse acolhimento, como vai ser feito, como vai lidar com esse paciente. Esse paciente chegou para procurar o serviço. O que devo fazer? Como agir? Então, entender um pouquinho desse manejo, que vai facilitar a recuperação, vai diminuir a angústia tanto da família quanto do paciente. Acredito que muitas vezes a família o paciente busca esse serviço, e tendo uma escuta, um acolhimento, sendo bem acolhido, minimiza e ajuda demais no tratamento. Então, espera que esses profissionais, um cuidado compartilhado aos usuários, de seus familiares, acolhendo-os de forma singular. Espero também que os cuidados estejam em sintonia com o princípio da clínica ampliada, que pressupõe o desenvolvimento de um projeto terapêutico como ferramenta de trabalho. Esse paciente ele é acolhido, e aí, depois que ele for acolhido, o que deve ser feito? Então, tem que se fazer um projeto, tem que se ver como vai ser feito o tratamento da agora para frente, para, assim, ter sucesso, né? Para ver esse paciente e a família se sentirem acolhidas e valorizadas. A prática do enfermeiro em saúde mental na atenção primária. Segundo a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, estabelece que o enfermeiro, no contexto de saúde mental, deve utilizar os modelos teóricos, né, que eles também estão preconizados no Conselho, teóricos para fundamentar e sistematizar as ações,
Então, para isso que existe o conselho, né? Está tudo sistematizado, as ações dos cuidados, por meio de um processo de enfermagem, existe esse processo de enfermagem, onde o enfermeiro também consegue fazer uma anamnese bem feita, consegue fazer o trabalho bem feito, conforme estabelecido pelo conselho. Então, para isso que está tudo estabelecido no Conselho Federal de Enfermagem. Conforme a Oi, sistematização gente. da enfermagem... Peraí, que não está passando os slides, isso que ela está Isso. falando aqui. Espera um minutinho. Parou, Nicole. Vai ter que passar assim, Rosângela. Às vezes o Meet está fazendo isso mesmo. Vocês estão conseguindo ver? Só agora. Estamos sim. Vocês já tentaram colocar em modo apresentação? Vou tentar novamente, tá? Estava no modo apresentação e era ele que está em erro mesmo. Aqui. Vou fazer um teste aqui, tá? Mudei o slide, mudou aí para vocês? Sim. Tá, vamos tentar de novo. Ok. Então tá. Seguindo o que foi falado, existe a sistematização da assistência da enfermagem, que a gente chama de SAI, né? Também na saúde mental, e o que contempla também as 5 etapas. E quais são? Primeiro, a gente tem a coleta dos dados, do histórico da enfermagem, né? O histórico da enfermagem, onde é feita a coleta dos dados desse paciente, e também o histórico familiar. Também existe também o diagnóstico de enfermagem, que faz a coleta, depois faz o diagnóstico de enfermagem para saber sobre a doença que acomete. O planejamento, você vai fazer o planejamento da enfermagem, a implementação e a avaliação da enfermagem. Então, são essas 5 etapas que a gente deve seguir de maneira criteriosa para fazer uma boa consulta de enfermagem em relação à saúde mental. Vou mudar aí, se não mudar, me avisa, por favor. Bom, seguindo. Não mudou. Não mudou? Nós estamos nós estamos no slide a prática do enfermeiro em saúde mental na atenção primária de saúde, da resolução. Ele trava, tá vendo? Tá travando. Deixa eu ver aqui, do slide atual de novo. Tá na anamnese? Não. Continua no mesmo. Ele trava. Agora a anamnese. Tenta clicar no botão, que é um ícone no canto inferior direito. Isso, um pouquinho mais para dentro. Aqui? À esquerda do zoom, do íconezinho de menos, isso. Não. Para vocês aí, ele está na apresentação, né? Para a gente não mudou. Pois é. Deixa eu colocar maior aqui, então, no zoom. Vamos ver se facilita. Dá para ir assim? Tá. Passa o próximo slide. Esse aí da anamnese ele já apresentou. Apresentei o da SAI, agora é o da anamnese. Onde que vai ter feito a identificação, a história pregressa em relação à saúde mental, tem que saber como esse paciente ele já foi acometido, esse paciente, quando esse paciente ele dá entrada na unidade de saúde, a gente entender se esse paciente ele já tinha algum histórico, ele já tinha sido internação pregressa em relação à saúde mental, se ele já você toma algum tipo de remédio, se ele já tomou algum tipo de remédio, a queixa principal, o motivo pelo qual o paciente procurou o atendimento, ou o motivo pelo qual a família procurou esse atendimento, a história da doença atual, a instalação, ela foi súbita, aconteceu agora, ou foi progressivo, foi aos poucos, foi de maneira repentina. Então, tudo isso, muitas vezes, a gente também tem que entender que muitas vezes o paciente também não dá conta de passar todas essas informações. Depende também de uma escuta
bem apurada, por causa que muitas vezes é a família que vai nos ajudar em relação a isso. E para isso, que a gente precisa do acolhimento familiar, dessa conversa com a família, para poder entender muitas dessas questões. Por que a gente frisa isso com tanta importância? Por causa que o paciente, muitas vezes, se ele tiver em surto, se ele estiver desorganizado, muitas das questões ele não vai conseguir falar. E a família, quando ela é acolhida, a família que vai conseguir falar isso de uma maneira mais clara e mais objetiva. E a partir do que a família vai falar, que a gente vai conseguir traçar as estratégias e traçar o melhor cuidado a ser realizado naquele momento. Algum fato desencadeou? Foi algum fato que desencadeou aquele surto? Então, tem que entender isso, por causa que o paciente pode falar que não teve nada que desencadeou, mas quando você faz uma escuta com a família vai relatar que realmente teve algo que desencadeou. Foi isso que aconteceu. Então, algumas alterações de interesses, teve alguma alteração, esse paciente começou a ter alguma alteração dos hábitos, do comportamento, da personalidade. Como que era esse paciente na vida social? Ele era um paciente que tinha uma vida social favorável, um paciente que ficava só dentro de casa, recluso, trancado. Então, fazer essa anamnese de forma bem eficiente, bem clara, para poder entender como esse paciente está chegando à unidade de saúde. Para depois você discutir com os outros profissionais, não só discutir com um médico, discutir com um psicólogo que está na unidade, para ver o que pode ser feito para o cuidado. A história pessoal. É importante ressaltar também que se teve algum sintoma na infância, igual medo, tremor noturno, condutas impulsivas, esse paciente era um paciente agressivo, tinha crise de nervosismo, então tudo isso vai ser importante, por causa que se ele tinha alguma história pregressa, algum transtorno na infância, possivelmente também tem que ser investigado para esse paciente que chegou agora na unidade de saúde, para a gente poder entender que tipo de paciente é esse que está chegando para a gente. Então, isso é de suma importância para poder entender como esse paciente está chegando. Então, ele tinha esse histórico antes. Então, ele não foi um paciente que chegou agora do nada. Na infância também, quando você faz essa anamnese bem feita, bem realizada, você vai entender que, muitas vezes, pode ser que na infância, esse paciente também já vinha apresentando alguns sinais, alguns traços, que hoje se faz importante de serem investigados. Também, a gente não pode abrir mão também do histórico familiar desse paciente. Como é o histórico familiar? Como é que a rede familiar desse paciente? A mãe, o pai, os tios, esse paciente, alguém da família tem algum tipo de transtorno? Usa algum tipo de remédio controlado? Tem algum quadro depressivo? Então, não só quando fazer o acolhimento, não só focar no paciente, mas também no histórico familiar, na rede familiar, para a gente poder entender como esse paciente vai entender a família como um todo. A história da patologia pregressa, doenças físicas, doenças da infância, cirurgias, sofreu algum trauma, desmaios, convulsões. Então, isso é muito importante para poder entender. Exames psiquiátricos. Está orientado? Houve vozes? Esse paciente, como esse paciente está conversando com você? De forma orientada, de forma coesa, de forma delirante? Ele fala que houve vozes, vultos, o que elas dizem, o que elas falam. Então, isso tudo tem que entender, por causa que te xingam, isso é muito importante para poder entender como o paciente está na hora do atendimento. Se esse paciente está delirando, se não está delirando. Outra coisa que eu queria também falar com vocês, em relação, muitas vezes, o paciente também conversar com a família, para a família, talvez o paciente não quer falar com um profissional na frente da família de algumas coisas, fica inibido. Então, você também pode chamar alguém da família
para poder conversar, para poder extrair mais algumas coisas que talvez ele não conseguiu falar com você e a família consiga falar de maneira mais clara. Sobre as psicoses, consegue aumentar um pouquinho? A gente entende que as psicoses são quadros de alterações do psíquico e se caracterizam pela presença de sintomas típicos como alucinações, delírios, pensamentos organizados e comportamentos claramente bizarros. A perda de contato com a realidade, como dimensão central, também é um dos quadros, e a desorganização profunda da vida mental e de comportamento, conforme Dagobert. Esse? Acho que voltou. Leia. Isso. As ferramentas para um cuidado de enfermagem eficiente. Pode voltar. Então, como eu já havia dito antes, as ferramentas para um cuidado de enfermagem eficiente, a gente tem um acolhimento, que eu já tinha falado isso no início, um acolhimento de qualidade, um acolhimento qualificado, considerando a necessidade desse paciente, estabelecendo um vínculo profissional que é de suma importância, esse vínculo tanto com o usuário quanto a família, na unidade básica, né, de saúde, garantir que esse paciente ele se sinta acolhido, seguro, de forma segura, a procurar o serviço em outras vezes, não somente nesse momento de crise, mas ele se sinta seguro a retornar de novo ao serviço para dar continuidade ao tratamento. Isso é de suma importância. Se o paciente se sentir acolhido de forma clara, ele vai voltar ao serviço para dar continuidade ao tratamento. Então, se ele se sentir seguro e acolhido, ele com certeza ele vai voltar para dar continuidade a esse tratamento. No momento do acolhimento, são acionadas as estratégias importantes para construir um diálogo, entender o seu sofrimento, que proporcionarão conforto ao vínculo, foi o que eu tinha falado anteriormente. A escuta terapêutica também é de suma importância, que é uma ferramenta que facilita a introdução e aceitação do tratamento por parte do paciente. Ele aceitar esse tratamento é de suma importância, aliado a um projeto terapêutico de qualidade e eficiente, tem se mostrado uma forte ferramenta na amenização de angústia e minimização do sofrimento mental. Então, essa escuta terapêutica também é muito importante, que muitas vezes, só pela escuta, minimiza bastante o sofrimento desse paciente. Só de ouvir e acolher, ele já se sente mais tranquilo, só neste momento. A visita domiciliar também se faz de suma importância, por causa que, mesmo que esse paciente ele procure a unidade de saúde, não significa necessariamente que esses profissionais não tenham que fazer a busca ativa para saber se esse paciente está tomando os medicamentos de forma correta, de forma adequada, como está após esse acolhimento, após essa primeira consulta, e aí, como que está esse atendimento posterior? Esse paciente aderiu a tudo que foi feito? Aderiu ao tratamento? Tudo que foi prescrito? Tudo que foi realizado? Tudo que foi planejado para ele? Então, é de suma importância que a equipe da saúde da família faça esse instrumento de buscar esse paciente para saber, entender se esse paciente realmente ele aderiu ao que foi feito. Não apenas esperar que ele retorne à unidade de saúde, por causa que muitas vezes pode ser que esse paciente ele procura esse primeiro atendimento, mas ele não vai retornar. Então tem que buscar, que é um instrumento facilitador do cuidado. Então esse paciente esse profissional tem que buscar para entender se a família também está dando conta de dar continuidade a esse tratamento. Entendemos que a visita domiciliar é um instrumento facilitador do cuidado, haja vista que proporciona o acolhimento, o acompanhamento individual dos usuários e insere a família no autocuidado. Dessa forma, esse profissional fornece o apoio para a continuidade do tratamento, evitando uma reinteração do paciente, uma reinternação do paciente, construindo para um atendimento integral e humanizado. Então, entender se realmente esse paciente está sendo atendido e está dando continuidade ao tratamento de forma adequada. Os grupos terapêuticos também é muito importante na unidade básica de saúde, que são ferramentas importantes usadas pelo enfermeiro
em suas práticas de cuidados, sendo muitas vezes usadas de forma compartilhada com os profissionais. Então, esses grupos terapêuticos são feitos grupos e juntamente com o enfermeiro e outros profissionais, o psicólogo, o médico, toda a equipe, onde que faz esses grupos para entender como esses pacientes estão, se esse paciente está tendo algum tipo de sofrimento, se eles conseguem se abrir. Esses grupos terapêuticos são de suma importância para poder entender mais sobre o atendimento e como esse paciente está sendo tratado. A clínica ampliada em saúde mental e a prática feita por muitos. Percebe-se que o trabalho em equipe interdisciplinar e as discussões de casos somam-se às ações de matriciamento em saúde mental, mostram-se essenciais e facilitadoras da prática da enfermagem e dos demais profissionais dos territórios da unidade, para a qualificação dos cuidados em saúde mental, como álcool ou outras drogas, na rede de atenção psicossocial. As ações praticadas pelos enfermeiros mostram-se essenciais por facilitarem a busca pelo cuidado integral, universal e equânime para os usuários e dos serviços. Os cuidados de enfermagem em relação aos psicofármacos em pacientes com transtorno mental. Isso é de muito importante, que alguns cuidados devem ser observados pelos enfermeiros em saúde mental, com esses pacientes transtornos, principalmente esses pacientes com transtorno mental, incluindo as manifestações de psicose, tais como a recusa dos medicamentos, que é algo que acontece com frequência. O paciente ele se recusa a tomar medicação, finge que aceita e depois ele joga fora. Explicar à família sobre a importância da medicamentosa, sobre a importância do medicamento, sobre o uso diário dessas medicações e o horário adequado para não interromper o tratamento é de suma importância. A família tem que entender, não somente o paciente, mas a família também tem que entender e acompanhar de forma veemente, de forma incisiva, como que esse paciente está aderindo ao tratamento medicamentoso, para não interromper o tratamento de forma alguma, senão seria um retrocesso. Muitos pacientes eles falam que tomam medicação, fingem que tomam, jogam fora, não aderem ao tratamento e prejudicam. Depois os pacientes se desorganizam novamente e para reorganizar esse paciente é complicado por causa que seria feito um trabalho, volta-se a estaca zero novamente. O acúmulo de comprimidos para tomarem de uma vez só. Então, muitos pacientes eles acumulam uma quantidade de comprimidos e querem tomar tudo de uma vez. Os pacientes que insistem em doses mais altas, é frequente o paciente também ficar pedindo uma dosagem mais alta do que preconizado, do que foi prescrito pelo médico, eles insistem nisso, ou dosagens inferiores do que foi prescrito. A falta de assistência familiar em relação aos cuidados, a família, muitas vezes, elas deixam a medicação ao cuidado do paciente, principalmente pacientes com transtornos mentais, que isso é uma falha muito grande. Esse paciente muitas vezes entende a importância do tratamento ou não se faz o tratamento de forma adequada. Então, e o risco desse paciente, ele se automedicar ou medicar com uma quantidade muito grande de medicação. Então, a família tem que entender que essa medicação, essas drogas, tem que ficar aos cuidados dela. A família que tem que oferecer, que tem que cuidar dessas medicações e ofertar essas medicações ao paciente no horário preconizado e na dosagem preconizada conforme a prescrição médica. Isso é de suma importância. Evitando subdosagem dos pacientes e evitando, assim, que os pacientes eles possam até tentar tentativas de autoextermínio com as medicações que estão lá. A dificuldade da equipe no acompanhamento do uso de injetáveis, principalmente o aldol e decanoato, que é uma das coisas também, o pessoal tem essa dificuldade, os pacientes também têm que retornar à unidade para fazer esse acompanhamento com o aldol e decanoato de forma regular, viu? O reconhecimento dos efeitos secundários dos medicamentos, tais como ganho de peso, isso é de suma importância, principalmente quando mulher, e
o ganho de peso muitas vezes preocupa, então explicar para ela, explicar para a paciente que realmente algumas medicações têm alguns efeitos que pode ter o ganho de peso, mas que naquele momento se faz necessário. Naquele momento se faz necessário esses medicamentos. Boca seca, visão turva, sonolência, mas abandonar o tratamento de forma alguma. Dar as orientações aos usuários e às famílias em relação ao uso dos psicofármacos individual ou em grupos de usuários e familiares. Esses grupos terapêuticos também pode ser um grupo importante para fazer essas explicações, para falar sobre a medicação, explicar para eles sobre a importância medicamentosa. Pode passar, tá? Pode passar. Bom, a gente pode concluir que a atuação da enfermagem em saúde mental na atenção primária contribui significativamente para o bem-estar do paciente, garantindo assim um atendimento humanizado e fortalecendo o vínculo entre profissionais e os usuários que buscam esse serviço. É indispensável a qualificação da equipe, inclusive do enfermeiro, por meio de uma formação permanente e sistematizada para um atendimento eficiente aos usuários em saúde mental em sofrimento psíquico. Aqui são as referências que a gente pode colocar. Bom, então, muito obrigada, Nergi. Passamos imediatamente a palavra para a Fabiana, para falar um pouco para nós também sobre a clínica das psicoses. Vamos lá, então. Só um minutinho. Bom, eu acho também que, né, é o mesmo computador, vai dar o mesmo probleminha que deu aí na apresentação de Energip, mas a gente vai seguindo aqui e eu vou passando manualmente os slides, eu acho que dá para ler, tá? Então, boa tarde, meu nome é Fabiana, como a Rosângela já me apresentou, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar falando um pouco dessa clínica, né, que nos é comum aí com a atenção primária, uma vez que estamos, como a Energip estava falando agora, nesse modelo de clínica ampliada, as nossas práticas vão estar se esbarrando o tempo todo, interagindo, enfim, então o momento dessa discussão se torna bem importante diante desses contextos que vivenciamos. Então, a nossa prática dentro da psicologia especificamente, apesar dessa questão da escuta e observação, ela ser aí, não ser exclusiva da psicologia, né, mas de todo mundo que atua e trabalha, e principalmente dentro da saúde mental, são os nossos norteadores, é o nosso subsídio para pensar em qualquer estratégia de intervenção. Então, dentro dessa lógica aí, principalmente quando a gente vai falar da psicose, nós temos uma atuação bem de mediadores junto à família, junto ao meio social, é uma tentativa o tempo todo de inserir esse sujeito, dar espaço a esse sujeito, respeitando as suas condições, as suas vulnerabilidades, as suas limitações, mas tentar disponibilizar o meio social a ele. E aí nós somos amparados numa resolução do CFP, número 17, de 19 de julho de 22, que vai falar dessas práticas psicológicas dentro da atenção básica, secundária e terciária em saúde, e que vai justificar aí, né, as nossas intervenções incomuns, até dentro do nosso fazer, do nosso trabalho. E, especificamente, dentro da atenção básica, o artigo 8º vai falar de uma agenda padrão, que é composta por 4 eixos, de acordo com o anexo 1. Atendimento específico, ações no território e outras ações.
esse atendimento específico, a gente pode pensar tanto no atendimento individual, quanto envolvendo a família, né? Ações compartilhadas é sempre muito bom quando a gente consegue compartilhar casos aí. Eu vou falar do meu lugar na atenção especial, né? Quando a gente consegue acionar tanto a atenção primária quanto a alta complexidade e compartilhar essas discussões, ações também no território, junto com esse sujeito, que é onde ele vive, onde ele interage, onde normalmente os sintomas se tornam mais aparentes, e outras ações aí que às vezes depende também muito das nossas criatividades para pensar em estratégias que possam alcançar esse sujeito, esse indivíduo, considerando todas as suas questões. Então, pensando aí no manejo das psicoses, pensando em recomendações, né, de acordo com uma prática dentro da atenção primária, a gente não pode desconsiderar as questões orgânicas. O doutor Diego vai estar falando aí posteriormente, ele vai ter mais propriedade até do que eu para falar disso, mas entendendo que, às vezes, questões infecciosas, até uma simples infecção urinária, principalmente em pessoas mais idosas, podem trazer sintomas similares a uma psicose, né? Nos trazendo também uma estranheza quando esses sintomas começam já numa idade mais avançada. Então, a gente pode começar a pensar até em síndromes neurológicas e outras coisas aí que o doutor vai poder explicar melhor. Os delírios e as alucinações, eles são sintomas muito mais comuns e visíveis durante uma avaliação, mas nem sempre eles aparecem num primeiro momento. Às vezes a gente percebe muito mais um embotamento desse sujeito, às vezes ele se manifesta a princípio com um quadro parecendo às vezes uma depressão, uma bipolaridade, mas aos poucos esses delírios, essas alucinações, elas vão tomando algumas formas, né? Às vezes isso demora, mas é algo mais esperado e, como eu falei, mais comum. Costuma haver uma queda de funcionamento, dos interesses nas relações, nas atividades, no autocuidado. Então, a gente vai ver que esse sujeito está se isolando demais, como eu falei, desse comportamento mais embotado, ele se fecha, ele evita contato social, o autocuidado dele com o corpo, a gente já percebe um prejuízo, as atividades que ele sempre fazia ou parecia ter um interesse maior, isso tem uma queda também, é reduzido ou cessado. E as questões das funções cognitivas, como memória, atenção, concentração, e na forma de execução do que foi planejado, também se compromete, né? O sujeito ele não tem mais a mesma qualidade num discurso de uma organização, de início, meio e fim, às vezes ele fica muito prolixo, desconexo, né? Então, esses sintomas vão se aparecendo de diversas formas. E há uma desorganização de atitudes com as suas emoções. Então, diante de uma situação que envolveria ali uma tristeza, ele reage de uma forma completamente descabida, ele começa a rir, ele começa como se fosse uma outra situação, né? Então, ele não tem uma reação a um estímulo do meio condizente, digamos assim. E aí, então, como reconhecer a presença da psicose? E para isso a gente foi lá no Miller, né, falar dessa tripla externalidade. A social, que eu acho que a gente consegue ver melhor, essa dificuldade do sujeito se ajustar em algum lugar, mas aí é importante a gente tentar entender como se dá essa relação com o externo, onde ele consegue criar algum laço, onde ele consegue se firmar,
onde ele se vincula? Onde são possíveis, onde os vínculos sociais se aparecem um pouco mais possíveis, né? Na questão do corpo, é como se ele não reconhecesse o corpo como algo sendo dele, às vezes como até sendo uma outra coisa, e aí o Miller fala que dessas necessidades de um grampo para se sustentar no seu corpo, esses sintomas do corpo estão muito ligados também a um espaço de onde das conversões desses sintomas, né, da própria psicose, onde eles aparecem. Então, é como se ele precisasse de laços artificiais para se prender a esse corpo. E nessa externalidade subjetiva, como ele lida com o outro, como é que ele percebe o outro, como é que ele se relaciona com o outro. Não tem uma solidez muito clara, não há construções de vínculos e de identificações muito claras, né? É como se não fizesse sentido, tanto sentido essas identificações construídas com o outro. E temos aí as diferenças entre a neurose e a psicose, né? Então, na neurose, a gente tem aí sintomas ansiosos, obsessivos, compulsivos, fóbicos, porém, ele não rompe com a realidade. Não há um rompimento com o real. Você vai ver, apesar de tudo, um discurso ainda conexo, você percebe que a pessoa ela tem uma orientação de tempo e espaço, a história ali tem um início, meio e fim, e na psicose já há um rompimento com isso, já há uma fragmentação desse pensamento, como eu estava dizendo, é como se ele ficasse completamente desconexo, né? O mundo fosse totalmente desconexo e ele respondesse dessa forma o tempo inteiro. Então, diante de um quadro da psicose, nós vamos buscar o quê? Qual que é o nosso objetivo aí dentro da psicologia? É aquilo que lhe é possível, o sentimento de vida. Como é que ele experimenta o corpo, as ideias e o ser no mundo? Como é que ele vivencia isso? Apesar da gente perceber aí sintomas muito similares, né? Característicos dos quadros psicóticos, essa forma de experimentação ela pode acontecer de uma maneira muito subjetiva. Tá? Então, a forma como ele se percebe enquanto sujeito, ele se vincula no meio social, os tipos de vínculos que lhe é possível dentro dessa condição, a forma como ele se organiza, os seus pensamentos e a forma como ele se expõe no ambiente em que ele está inserido. E aí é uma coisa que é muito importante a gente estar falando, em se tratando da psicose, dentro do CAPS, a gente recebe muitos pacientes que têm o quadro da psicose, né? Tem a questão aí de diversos diagnósticos, por exemplo, um F20, uma esquizofrenia, e é preciso entender que, às vezes, mesmo ele tendo um delírio, mesmo ele tendo uma alucinação, aquilo é o basal dele. Ele não vai parar de ter delírio e alucinação. A questão é até que ponto isso está atrapalhando a sua interação social, né? Ele está agressivo, ele está perigoso, ele é um risco a si ou a outros. Se não é, e se esse é o basal, a gente tem que trabalhar em cima desse possível que ele nos apresenta. Porque mesmo após o surto, né, a crise aí, a psicose ela vai deixar seus ruídos, inclusive no corpo. Como eu falei, esse delírio, essa alucinação, essa voz que ele escuta, ela não vai cessar de tudo. Então, a gente precisa estar ajudando esse sujeito, muitas vezes, a manejar esses incômodos que ele vem sentindo, e trabalhar isso também, inclusive, com a família, porque a família, ela também está fragilizada diante dessa situação,
E ela não sabe como lidar com isso. E, às vezes, há uma expectativa de que ele vai voltar ao que era antes do surto. A que ele vai dar conta da vida, vai dar conta de trabalhar, vai dar conta de estudar, e, às vezes, não vai, né? Outras possibilidades vão ter que ser administradas e planejadas, manejadas junto com esse sujeito e com a família. E aí a importância sempre de se investir aí nos laços sociais, e aí nesse ponto a gente precisa muito desse apoio da atenção primária, porque é quem vai nos nortear como esse sujeito pode buscar recursos no próprio território, né? Quais as funções sociais que lhe são possíveis dentro daquele ambiente, principalmente. Qual o lugar ao sol, né? Onde é que ele pode buscar esse lugar ao sol? Onde é que ele pode buscar melhores estratégias de acolhimento? Alguma função é possível lhe atribuir? Onde é possível nomeá-lo, fazer ele se sentir pertencente? Às vezes é uma coisa mínima dentro de um contexto para mim ou para você, mas às vezes para aquele sujeito, dentro das condições que ele tem, o mínimo já é muita coisa, né? Atender uma porta, levar uma água, ter uma função, às vezes, que pequena, já é muito significativa para ele. De repente, é isso que vai lhe trazer essa sensação de pertencimento. Então, é muito importante esse investimento nos laços sociais, na tentativa de fortalecer esses laços sociais, junto à família, junto à comunidade local, junto ao trabalho. De repente, um trabalho que exige uma grande função cognitiva já não lhe é mais possível, como os estudos, por exemplo, passar no vestibular, mas, de repente, alguma função repetitiva, alguma atividade pequena, que seja lavar uma louça em casa, que seja uma... né? Mas ele precisa ter o seu espaço de atuação, alguma função. E aí é muito importante a gente falar do projeto terapêutico singular, que aí está essa gestão do cuidado, desse cuidado em saúde, e é onde esses diálogos vão abrir, onde essa clínica ampliada que a Energia estava falando, ela vai aparecer, né? A gente vai estar compartilhando e acompanhando esses casos. Normalmente tem o técnico de referência necessário, né? Que tem um técnico de referência para fazer essa gestão junto com esse sujeito, que ele é o protagonista, justamente para que ele se sinta pertencente e responsável também pelo seu processo de cuidado aí, mas a gente começa a envolver mais gente nesses contextos, né? Tendo aí uma equipe de referência para cada caso. Então, dentro dessas estratégias de cuidado, aparece uma clínica ampliada, onde a atenção primária acaba dando continuidade a um trabalho que a gente desenvolve dentro do CAPES numa crise, por exemplo, e a atenção primária segue, né, com essas estratégias de cuidado, também seguindo com uma proposta de um projeto terapêutico singular dentro do território, para que esse sujeito continue sendo acompanhado, não se limitando a uma atuação do agente de saúde que passa em casa, renova uma receita, mas que ele, de fato, tenha um acompanhamento, tenha uma proposta, tenha um cuidado longitudinal, né? Objetivos aí a curto, médio e longo prazo, junto com esse sujeito, construído aí dentro dessa perspectiva da clínica ampliada. Então, as condutas e propostas terapêuticas devem ser articuladas para e com o usuário, obviamente pensando nele como protagonista, né? Ele sendo o nosso norte, ele dizendo que lhe é possível, e pensando nessa dimensão do biopsicossocial, como eu falei, não se limitando a uma renovação de receita no contexto biomédico, apenas medicar, mas tentando produzir sentido para esse sujeito e vínculos sociais, laços sociais, o quanto que lhe é possível.
E aí, algumas recomendações para a prática. Na psicologia, o nosso manejo durante o surto, a gente vai até onde é possível o manejo verbal. A gente apoia os outros colegas da equipe multidisciplinar, mas a gente, enquanto psicólogo, não vai fazer contenção de ninguém, né? A gente vai apostar aí no manejo verbal, e para isso é muito importante essa construção do vínculo, porque quando você tem esse vínculo, às vezes no manejo verbal é onde o sujeito vai conseguir te escutar e vai conseguir atender a proposta. E muitas vezes, inclusive na maioria das vezes, até dispensando outras formas de contenção aí, né? Então, o manejo verbal, ele é essencial, mas a partir do momento também onde ele não cabe mais, a gente sai de cena e deixa enfermagem e os médicos atuarem. Após a alta, tendo a alta do CAPS ou até do hospital, é o momento ali de investir no fortalecimento dos vínculos sociais. A gente entende e recebe muitas vezes a família cansada, já exaurida desse paciente, né? Porque dá trabalho, sim, né? Mas quando a gente aposta nesse fortalecimento de vínculos, a gente também tira um pouco do peso dessa família e dilui um pouco nos diversos espaços sociais. É ele entender que não é só o CAPS ou na atenção primária lá, né, que ele vai buscar socorro, mas que tem outros lugares também que podem lhe servir de ponto de apoio. E quem tem condições de mapear isso para a gente, melhor do que a gente até na atenção especial, é o pessoal da atenção primária, que sabe onde está no território, né, onde estão esses pontos no território. Os trabalhos, né, que vocês desenvolvem muito bem aí, com grupos e oficinas, também são norteadores desses vínculos, desses laços sociais, e também apoiam a ampliação, né, dessas oportunidades de vinculação. Então, o projeto terapêutico singular, sempre, né, amarrado aí com essas estratégias, pensando na complexidade dessa produção de saúde e para a gente pensar nessa horizontalização de relações. E para isso, a gente precisa ter, inclusive, a liberdade de discutir com o médico, por exemplo, doutor, essa medicação eu entendo que ela está sedando demais. E não ser entendido, às vezes, até como uma afronta, mas isso porque essas relações são horizontais e a gente precisa participar as nossas observações e também ouvir as observações dos colegas para a gente pensar nesse manejo de cuidado de uma forma coletiva. Então, então a gente está falando de novo aí dessa ampliação de clínica e a produção de novas formas de subjetivação, entendendo as subjetividades também que esse sujeito nos traz e pensando em várias possibilidades aí de cuidado, considerando esses aspectos subjetivos, trazendo sempre, obviamente, o protagonismo do usuário. O suporte às famílias, né, sempre, como eu falei, elas também ficam muito fragilizadas e adoecidas junto com os seus, né, familiares aí em sofrimento mental, e principalmente na clínica de álcool e outras drogas, o grupo de família ajuda muito, elas estão muito sedentas de orientações sobre como agir, o que fazer quando esse filho, ou esse irmão, ou esse marido, ou essa esposa chega de madrugada em casa, né? Então, esse suporte às famílias é de suma importância para o acolhimento também dessa dor, porque elas também adoecem, também estão tão fragilizadas, às vezes, quanto os próprios pacientes, os usuários. Vamos caminhando para a finalização? Já estou acabando, vou terminando rapidão aqui. O matriciamento, né, que está uma resolução do CFP, de 19 de julho de 22, como um recurso que precisa ser utilizado
pensando esse setting terapêutico de uma forma bem mais ampla aí, e utilizar o recurso do matriciamento como algo, de fato, que pode fazer a diferença. Entender que ali é um espaço de discussão e de falar, de fato, de colocar em prática essa clínica ampliada. Então, aí, outros pontos importantes, as estratégias de apoio familiar, né? A questão do cárcere privado, que às vezes aparecem como uma estratégia de cuidado, mas não é, né? Importante estar orientando, ajudando, se for o caso necessário, denunciando, né? Pensando em ações no território aí de psicoeducação, visitas, oficinas e apoio psicológico tanto ao usuário quanto às famílias, um trabalho de orientação também para que essas famílias também sejam acolhidas e cuidadas, e com o foco na inserção social do sujeito. Então, cárcere privado não é tratamento, e os locais de cuidado precisam estar vinculados à rede de atenção psicossocial do município. E é isso, as nossas referências utilizadas para esses slides. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Obrigada a você, Fabiana, e passamos imediatamente para o Diego, né? Psiquiatra do CAPS também 3, que vai estar conosco aqui apresentando um pouco sobre a clínica das psicoses. Seja bem-vindo, Diego. Muito obrigado. Gente, só para poder testar, vocês estão me escutando bem aí? Microfone, ok? Ok. Não, beleza. Então, muito boa tarde. Meu nome é Diego, a Simone já levantou a mão. Gostei, muita proatividade já da Simone. Pois não, Simone? Ou talvez ela tenha feito isso sem querer. Talvez eu acho que ela confirmou para nós que ela está vendo e ouvindo. Ok, então beleza. Bom, gente, então meu nome é Diego, sou médico psiquiatra lá do CAPS 3. Hoje eu vou falar sobre a questão do manejo das psicoses, e aqui eu vou focar bastante na questão da agitação psicomotora dentro da atenção primária, que é um evento que pode acontecer, né, que naturalmente vai rolar mesmo. Eu vou tentar fazer de uma forma um pouco mais rápida, porque para a gente privilegiar a questão da discussão e tudo mais, mas se alguém tiver alguma dúvida durante a apresentação, fique à vontade para a gente poder ir tirando as dúvidas. Então, bora lá. Primeiro, eu queria classificar em relação às psicoses, e aqui, na verdade, a gente vai falar um pouco sobre a agitação psicomotora, que é o seguinte: existem as primárias, que é como se fosse assim, aquelas pessoas que têm um adoecimento naturalmente, isto é, não tem nenhum fator desencadeador, isto é, não é uma doença, não é um tipo de droga, aquela pessoa simplesmente aparece com aqueles sintomas, né, que a Fabi, inclusive, já comentou e tudo mais. Então, por exemplo, esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, episódio psicótico agudo, e aqui eu fiz questão de colocar esse tanto de nome, na verdade tem muito mais, mas na verdade, para poder tranquilizar vocês que, embora essa classificação lá do DSM ela seja importante em algum aspecto do ponto de vista científico, aqui para a gente não faz muita diferença. A gente vai tratar mais ou menos da mesma forma. As psicoses secundárias são aquelas que são subjacentes em relação a alguma condição, né, de clínica médica. Por exemplo, um tumor cerebral, um AVC, epilepsia acontece também, e o que é muito, muito comum é a questão da psicose induzida por drogas, por exemplo, cocaína, LSD, ou também pode acontecer com álcool, tá? É uma coisa que a gente não fala muito, mas é bastante prevalente, assim, a questão da psicose, que ele é induzida pelo uso de álcool. Então, eu coloquei aqui para vocês um vídeo. Esse vídeo ficou muito famoso há uns anos atrás, do Philip Smith. Ele era um jovem, na época de 16 anos, eu acho, e que usou muito LSD. Eu vou colocar só um trechinho para vocês verem como que ele ficou nesse caso. Ele tinha usado muito LSD e ficou assim, completamente desorganizado e tal. Vou passar rapidinho para vocês. Juliana? Você nunca me falou sobre isso. Achei. Não, mas ele não achei. Achou? Adriano? Adriano? Olha lá, Juliana. Comeram o seu cu. Faz uma pose pra fora. Faz comigo não, velho. Você tá chamando o Brito? Desgraça. Comer o Brito? Se eu tô chamando? Catrina? Enfim,
Então, o Felipe, inclusive, se vocês quiserem, ele virou um meme, né, na época. Se vocês quiserem, tem o vídeo dele explicando o que aconteceu no YouTube. É só vocês digitarem lá, Felipe Smith, que ele mais velho, contando e tudo mais, o que aconteceu. É bem interessante. Então, assim, primeiro, manejo na agitação psicomotora. Aqui, como tudo que a gente aprende em relação à urgência e emergência, a segurança da cena e da equipe sempre vai ser a prioridade. Então, galera, nada de tentar bancar muito o herói, quando chega o paciente, por exemplo, gritando, ou nervoso, ou batendo alguma coisa na atenção primária, seja onde é que vocês estiverem. Primeira coisa que vocês têm que avaliar é em relação à segurança da cena e da equipe que vocês estão lá. Evite que o paciente tenha acesso a qualquer tipo de objeto perigoso, isto é, faca, talvez algum tipo de porrete, pedra, qualquer coisa nesse sentido. É muito importante que vocês evitem. Então, vocês viram que o paciente está agitado, então vocês já dão uma olhada mais ou menos o que tem próximo, é o quê? Monitor de computador, algum tipo de instrumento lá da equipe, qualquer coisa, sempre tomar um certo cuidado. Esse 3 eu acho que é particularmente importante, que é o seguinte: assuma uma postura de calma e evitar de provocar o paciente. Isso é uma coisa que nós vemos com certa frequência. Eu trabalhei no SAMU durante um certo tempo e, naturalmente, o paciente que ele está agitado ou que ele está dando o piti, vamos dizer assim, embora esse termo seja um tanto quanto problemático, ele tende a nos irritar, porque a gente está cheio de coisa para poder fazer, que é, por exemplo, preencher papel, atender outros pacientes graves e tal, e aí às vezes chega o paciente dito psiquiátrico, né, e a gente tende a ficar irritado. Sempre quando o paciente chegar, a melhor forma que você tem é tentar desescalar essa agitação dele, isto é, atender esse sofrimento, falar assim: olha, eu estou vendo que você está agitado, mas espera aí, vem cá, vamos conversar, meu nome é X, eu faço isso aqui. Evite plateia e outros estímulos, isto é, se o paciente estiver lá fora, por exemplo, no meio da recepção, tenta chamar ele e falar assim: aqui, eu estou aqui com você, o que você está precisando, o que eu posso te ajudar e tudo mais. Por incrível que pareça, esse tipo de intervenção, ela funciona bastante, assim. É claro que não são todas, né, gente? E também não sou ingênuo a ponto de achar que tudo vai ser lindo dessa forma. Mas muitas vezes vocês conseguem abortar uma crise, porque a crise, na verdade, ela vem como se fosse em formato de rampa. O paciente, ele não está super tranquilo e ele agita de uma vez. Geralmente, ele vai subindo aos poucos. Então, se você consegue abordar, você antecipa e faz essa intervenção, né? Caso não seja possível, muitas vezes a contenção física e mecânica, né, que aqui a gente pode colocar como a mesma coisa, ela vai ser necessária. E aí, reforçar que precisa de pelo menos 5 pessoas. Então, por exemplo, se tiver você e mais outra, seja 2 homens, por mais que sejam homens grandes, qualquer coisa nesse sentido, se vocês tiverem a oportunidade de sair, gente, a orientação é de sair, não é de confrontar o paciente. Então, tem que ter pelo menos 5 pessoas, sendo uma pessoa para cada membro e uma pessoa para poder ficar orientando o paciente, conversando com o paciente. Nós já tivemos na rede uma capacitação para contenção mecânica, mas seria muito interessante vocês treinarem, sabe? Porque é muito diferente na prática do que a gente lê no livro, né? No livro vai estar lá tudo bonitinho, o paciente vai ceder, você vai pegar um braço, vai amarrar, vai tudo lindo e tal, mas na prática não é assim. Então, sempre que possível, treinem, né? Não utilizem técnicas de luta, viu, gente? Especialmente pessoas que tendem a ser leigas e querem ajudar ali naquele momento, que tenta dar mata-leão, armlock, é um festival de UFC. Isso é perigoso para você, exercendo sua atividade profissional, e é perigoso também para o paciente machucar ele. Então, se a gente for fazer a contenção mecânica, que às vezes é necessário, é importante que se faça com técnica, né? Para ter essa técnica, vocês vão precisar estudar e treinar, naturalmente, porque só fazer ali de cabeça na hora, a chance de dar errado é muito grande. Bom, essa parte aqui eu coloquei mais para a equipe médica, que é em relação a algumas possibilidades que a gente tem em relação à medicação, né? O que acontece? Quando chega um paciente, sempre que possível, tentem, se for necessário fazer uma contenção química, tenta fazer oral primeiro. Então, se oferece tranquilamente. Muitas vezes eu converso com o paciente que chega lá meio irritado, nervoso, ou muito angustiado, escutando voz, seja o que for, fala assim: ô fulano, eu tô vendo que você tá muito angustiado, você tá meio nervoso,
tô vendo que você não tá bem, você quer um remédio já para poder te aliviar um pouquinho, né? Muitas vezes eles falam, não, quero, me dá laça, não quero injeção. Alguns falam, não, eu prefiro a injeção e tal. Aqui, considerando a nossa realidade, né, na atenção primária, o que é digamos assim, o nosso coringa é a combinaçãozinha de clonazepam com haloperidol. Se vocês tiverem dúvida em como fazer, dá uma colada lá no Whitebook, isso é uma coisinha rápida, e podem ficar tranquilos que essa medicação é uma medicação segura de ser feita. Vocês não vão fazer com que o paciente tenha rebaixamento sensório, faça insuficiência respiratória por conta de clonazepam e haloperidol, né? Geralmente, se vocês forem decorar uma dose, vamos dizer assim, a gente coloca 50 gotas de haloperidol e 20 de clonazepam, embora isso não seja uma regra, tá? É só um número para caso vocês queiram só ter de cabeça, assim. Como eu vou deixar a apresentação disponível, vou passar para a Rosa e ela compartilha com vocês. A apresentação é online, então vocês conseguem ter acesso a qualquer momento. Eu fiz questão de deixar o quadro, porque se vocês quiserem consultar, é mais fácil. Aqui, eu coloquei as opções parenterais, né, que são as que a gente faz geralmente intramuscular. E aí eu até queria tirar uma dúvida. Na atenção primária tem midazolam ou não? Alguém da atenção primária saberia nos informar? Que eu tenha conhecimento é haloperidol e prometazina. Se eu não me engano, não. Tem não, né? Pois é. Se tiver carrinho de parada, tem. Mas se não, aí o que vocês vão ter como, assim, digamos, a cartada é o famigerado HF, né? Vocês já devem conhecer de longe já. Que é o haloperidol mais a prometazina. Também deixei aí para vocês a questão do início de ação, doses e o intervalo entre elas. Mas só para poder tranquilizar, tanto a haloperidol quanto a prometazina, ela só tem uma apresentação. Então, se não veio de cabeça, por exemplo, o haloperidol é 5 mg por ml, prometazina é tanto e tal, é uma ampola de cada. Uma ampola de aldol, uma ampola de prometazina. Sempre intramuscular, e é isso. Então, se for para gravar haloperidol e prometazina. Mas eu vejo o pessoal falando de HF. HF é porque o haloperidol, ele é muitas vezes combinado com a prometazina, que tem um nome comercial de Fenergan. Por isso que ficou H de haloperidol com F de Fenergan. Mas, na verdade, é haloperidol com prometazina, tá? Beleza. Então, vou deixar aí também para vocês, em caso caso vocês precisem consultar ou tiverem alguma dúvida depois. Bom, então eu queria dar algumas dicas para vocês, porque eu sei que rola toda uma dificuldade em relação à nossa comunicação com a atenção primária. E que, para ser bem sincero, eu acho que é ruim dos dois lados, viu, gente? Eu acho que muitas vezes a gente também, eu já vi muitas autas, assim, que eu acho que não esclarece, acaba que vocês não acolhem lá também, e aí fica uma situação difícil, vamos dizer assim. Mas, algumas dicas. Primeiro, o acolhimento, muitas vezes ele define como é que vai ser a natureza, como que essa relação terapêutica ela vai acontecer. Não é raro o paciente, por exemplo, depois que ele é bem acolhido, ele cria um vínculo com a pessoa. Então, acontece, por exemplo, de uma pessoa específica no serviço já conhece aquele paciente, tem um vínculo legal e consegue, por exemplo, ir lá e acalmar no momento de agitação, ou passa a deixar ele visitar a casa. Então, assim, eu sei que muitas vezes é difícil para a atenção primária, no meio de tantas outras tarefas, acolher esse paciente que geralmente demanda de um tempo e de uma atenção a mais, mas esse acolhimento é importantíssimo mesmo. Geralmente, é como se fosse aquela primeira impressão que fica, né? Então, eu queria reforçar isso. Em relação aos antipsicóticos, eles não são deliriolíticos, né? Eles não vão quebrar os delírios, nem parar completamente a alucinação, né? Que vai de encontro com o que a Fabi falou agora há pouco. Muitas vezes, o nosso sucesso é a melhora funcional da questão social e ocupacional desse paciente. Então, muitas vezes, ele fica lá escutando vozes, ele vai continuar chorando, ele vai continuar angustiado muitas vezes, mas ele está dando conta de sair e ir na padaria, comprar o pão, coisa que antes ele não fazia. Sucesso, bom demais. Ele está dando conta, por exemplo, de ir numa reunião de tabagistas, por mais que ele não vá conseguir parar de fumar, se ele está conseguindo fazer esse contato, esse vínculo social, gente, para nós é sucesso, tá? Então, é importante colocar que o parâmetro para sucesso de tratamento dentro dos pacientes da saúde mental,
muitas vezes ela é diferente, tá? Então, vamos lá. A maior parte da reagudização dos sintomas, a gente vê que é por baixa adesão do paciente. Isso é uma questão que não é só aqui em Montes Claros, não. Isso aqui é geral. Muitas vezes o paciente tem alta e ele acaba por parar de tomar medicação, por alguns fatores. Primeiro que é ruim tomar remédio mesmo, né, gente? Assim, quem toma remédio todo dia aí sabe que, sei lá, se você resolve sair um dia, acorda mais tarde, esquece, é um saco tomar remédio mesmo, isso faz parte. Nos nossos pacientes, especialmente se a gente for considerar a esquizofrenia, existe uma certa tendência a um autocuidado prejudicado. Então, se, digamos assim, que pessoas que tendem a ter um autocuidado melhor, já é chato tomar remédio, imagina para o paciente que é esquizofrênico, né? Então, muitas vezes, a gente vai ter que fazer isso de uma forma mais ativa, de fazer busca ativa real, de fazer um estímulo em relação à família, explicar o tanto que é importante essa participação de terceiros no tratamento, tá? A dita psicose ordinária não indica o uso de antipsicóticos, tá? E aí nós vamos entrar numa seara aqui que eu sei que é meio complicada mesmo, que é essa questão da psicose ordinária. Aqui em Minas, isso é muito falado, muito dito, que é como se fosse assim, tal paciente ele é esquisito, ele é meio estranho, ele é uma psicose. Tudo bem, isso pode ser válido em vários contextos, mas só tomar um certo cuidado, porque nós estamos falando aqui de psicótico, de pessoas que têm esquizofrenia, esquizoafetivo, são aquelas pessoas que, como a Fábio caracterizou, que tem a questão do autocuidado prejudicado, aqueles sintomas negativos, embotamento, né, que é a dificuldade de interagir com outras pessoas, que é como se fosse roupa mesmo, perde a cor, a vivacidade daquela pessoa, ela fica embotada e tal. Além dos mais óbvios e que saltam os olhos, que é as alucinações, né, que são as questões relacionadas aos sentidos, isto é, alucinação visual, auditiva, tátil, gustativa, enfim, e os delírios, que são aquelas crenças que não são removíveis, que é, sei lá, implantaram um chip na minha cabeça, estão me perseguindo, qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, assim, só tomar um certo cuidado com esse termo psicose, tá? Quando a gente está falando de psicose, tenta colocar isso dentro do esquizofrênico. O esquizofrênico tem indicação de antipsicótico? Aí sim. Mas a psicose como um todo, calma, né? Isto é, aquele Felipe Smith que surtou lá no início por conta de drogas, talvez ele precisasse de um antipsicótico pontualmente, mas isso não quer dizer que ele vai precisar de psicótico pro resto da vida, né? Tanto é que hoje ele tá super bem, né? Assistam a entrevista dele. É legal. Evite modificações radicais na prescrição, assim como múltiplas renovações, que geralmente são dois casos que a gente vê. Ou aquela prescrição que nunca muda, que saiu do CAPS e continua assim o resto da vida, porque realmente gera insegurança no médico de renovar as prescrições, né? Mas também, às vezes, acontece ser o contrário, que o médico da atenção primária chega e muda tudo. É como se fosse assim, calma, tá tudo bem, acolhe o paciente, tenta entender o contexto ali e aí faça a sua intervenção. Tenha dito que pode ligar para o CAPS lá nos dias que eu tiver, viu? Se for o paciente que eu dei alta, eu tô lá toda terça e toda quinta. A gente entende que é uma confusão, né? Que certamente vocês vão ligar e talvez eu estar fazendo outra coisa. Vocês também não vão ter tempo de esperar no telefone e tudo mais. Mas saiba que eu estou de portas abertas lá para discutir os casos que tiver alta, tá? Queria reforçar a questão da atenção às comorbidades. Então, existe uma certa resistência dos médicos em relação à saúde mental, de uma forma geral. Existe uma resistência dos médicos da saúde mental, dos psiquiatras, né, ou especialistas, enfim, em relação à questão das comorbidades. Então, o psiquiatra não gosta de tratar, sei lá, hipertensão, e o clínico não gosta de tratar, seja o que for, a esquizofrenia. Vão tentar mudar isso dos dois lados, né? Até porque, por exemplo, muitos antipsicóticos aumentam consideravelmente a questão do risco cardiovascular. Se a gente não se atentar às outras questões, as comorbidades, a gente certamente vai estar economizando anos de vida, a gente vai estar tirando anos de vida lá para frente desse paciente. Então, ficar de olho nisso. Os eventos de vida, eles interagem com os sintomas, gente. Isto é, se o paciente ele é esquizofrênico e ele acabou de ter uma briga com a esposa, ou ele perdeu o pai, perdeu alguém, é natural que ele vá piorar os sintomas dele. Isso acontece com todos nós. Isto é, vamos supor que vocês tiveram uma sei lá, briga conjugal aí com vocês, ou perderam alguém da família. É óbvio, gente, que isso vai repercutir no trabalho, nos outros aspectos da vida de vocês. Então, entendo que muitas vezes a piora, sim, ela vai estar relacionada a eventos de vida. E tá tudo bem, não necessariamente a gente vai precisar medicar,
Mas a escuta que é importante, porque senão o paciente já chega agitado, você já vai lá e já mete remédio, nunca mais tira, sendo que às vezes ele estava angustiado, porque, sei lá, esse mês faltou comida, né? O Bolsa Família acabou mais rápido. E isso é uma coisa que nós sabemos que acontece, né? As limitações do paciente não devem ser impeditivos de atividades dentro do território. O que eu quis dizer com isso? Muitas vezes o paciente vai para o território, seja de alta ou não, e ele fica fundado dentro do quarto ou dentro de casa sem fazer absolutamente nada. E aí é legal que a gente comunitário, os enfermeiros, todo mundo que faz parte da atenção primária, faça um movimento no sentido de incluir esse paciente dentro da comunidade. E aí, gente, é óbvio que pelo paciente ser esquizofrênico e ter todos os sintomas negativos, a diminuição do interesse, por exemplo, é óbvio que ele não vai querer ir. Isso é natural. Só que é importante que a gente tente, de alguma forma, e com um vínculo, a gente vai tentando fazer com que a pessoa vá, se inclua de alguma forma, para evitar esse isolamento dentro do tratamento, dentro do território dele, tá? É uma coisa que eu sei que é difícil, mas é importante a gente fazer busca ativa, tentar, de fato, mobilizar esse paciente de alguma forma. Beleza. E aí, talvez alguém vai falar assim, mas meu problema é com remédio. Remédio é que eu não sei como é que faz, é que é difícil e tudo mais. Eu vou falar aqui sobre algumas medicações, mas eu vou dar uma dica, que é a questão do PCDT, né, que é o protocolo clínico, e as diretrizes terapêuticas, que é como se fosse um guia do Ministério da Saúde, para quem não conhece, que fala sobre como tratar cada tipo de doença. Então tem, por exemplo, para tabagismo, mieloma múltiplo, tem para vários tipos de doença. Inclusive para esquizofrenia. Então é só digitar lá, esquizofrenia, PCDT. Não é um texto absolutamente extenso, grande, ele é extremamente didático e prático. Eu até coloquei só uns exemplos aqui, que ele fala como se fosse o passo a passo. Olha lá, por exemplo, na olanzapina. Deve-se iniciar com 5 miligramas à noite, pode aumentar de 5 em 5, tomar cuidado com isso, com aquilo. Enfim, ele é muito didático. Então, usem. No campo da psiquiatria, existe para tabagismo, para transtorno esquizoafetivo, transtorno afetivo bipolar, e esquizofrenia, tá? É de acesso público, é o Ministério da Saúde que faz. Inclusive, quando vocês forem preencher aquele formulário de alto custo, o avaliador, o analista, ele olha os critérios pelo PCDT para aprovar ou para recusar a sua solicitação em relação à medicação de alto custo. Vou só pegar uma água aqui que tá seco a boca. Alguém tem alguma dúvida até agora, se quiser falar? Então, vamos lá. Vamos falar dos antipsicóticos mais utilizados na atenção primária, né? Aqui, eu restringi bastante para a questão da atenção primária por um motivo óbvio. A grande maioria dos nossos pacientes não tem acesso a medicações que são de real alto custo, né? Existem medicações que são R$1.500, R$2.000 por mês. Eu nem coloquei aqui porque, né, não acho que foge completamente do escopo da apresentação hoje. Bom, vamos lá então, em relação aos antipsicóticos. Eu queria muito falar, e eu vou dar uma ênfase maior, ao haloperidol, que é uma medicação que ela é extremamente efetiva e ela é barata, muito, muito utilizada na atenção primária e as suas formas. Então, vamos lá, falar de algumas delas. O haloperidol ela tem essas 4 formas, que é gotas, comprimidos, a solução, que é essa que a gente coloca no HF, né, que é através da injeção, as ampolinhas lá, e o haloperidol decanoato. Em relação ao gotas, tem uma coisa muito legal, que é o seguinte. Primeiro que ele não tem gosto. Então, muitas vezes, a gente, se o paciente, por exemplo, não vai até o serviço de saúde, a gente não quer fazer uma intervenção no sentido de obrigar ele a tomar o remédio, dar injeção e tal. Então, a gente vai lá e pede para a família, por exemplo, pingar algumas gotinhas, né? E aí, se vocês quiserem ver o que corresponde a quantas gotas e tudo mais, sempre lembrem que tem a bula para a gente poder olhar nesse sentido. Uma regra geral é só cortar um zero. Então, 20 gotas é igual a 2 miligramas, 50 gotas é igual a 5 miligramas, 100 gotas é igual a 10, por aí vai. Ele tem essa coisa bacana da melhor titulação, porque se a gente for para os comprimidos, que está do lado, vocês vão ver que tem um comprimido de 1 miligrama e de 5 miligramas. Então, é difícil porque você pula de 1 para 5. Você só dá 5 vezes a mesma dose. É como se fosse, sei lá, a dipirona só tem de 500 e 2.500, entendeu? Seria ótimo se tivesse alguma coisa intermediária. Ele tem uma rápida ação, então ele pode ser usado lá no paciente que chega para você na atenção primária, lá no seu posto. Então, você dá aquele Aldol ali com o clonazepam, que eu coloquei lá atrás, é uma excelente alternativa.
mas ele tem uma baixa adesão a longo prazo. Geralmente as pessoas não usam durante muito tempo o Aldol por conta dos efeitos colaterais mesmo, né? A questão da injeção, que é o H, do HF, como eu já comentei mais cedo. Então, a ampolinha vem com 5 miligramas, mas se você não lembrar, não tem problema. Do haloperidol, só tem ela. Né? Já do haloperidol decanoato, o que diabos é esse decanoato? O decanoato é simplesmente uma molécula que carrega o haloperidol junto dela, que é para poder fazer com que o haloperidol funcione como se fosse aqueles anticoncepcionais mensais. Então, você vai lá, injeta o aldol decanoato no músculo e ele começa a liberar devagarzinho a medicação durante o tempo, né? A meia-vida dele é de 21 dias, mas eu não vou entrar nessa parte muito técnica. Mas, assim, ele pode perfeitamente e deve ser usado de 30 em 30 dias. Existem algumas situações onde a gente pode, no início do tratamento, diminuir o intervalo. E aí também vai entrar numa questão mais técnica, mas saibam que isso pode variar. Mas se tiver um paciente lá há 5 anos usando aldol decanoato de 15 em 15 dias, saiba que ele pode ser mudado para 30 em 30 dias. Ele vai tomar menos picada e se ele estiver bem por isso, não tem problema. Inclusive na bula coloca de 30 em 30, tá? É importante não começar com o decanoato, porque se o paciente tiver qualquer tipo de intolerância, que é aquele sintoma, vai causar aqueles sintomas, né, que é impregnação, o paciente fica todo torto e tal, ou parecendo um bloquinho, né, igual um robozinho. Se ele nunca tiver tomado o aldol antes e você já dá o decanoato, você pode estar submetendo aquele paciente a 1 mês daquele remédio. É como se você tivesse alergia a alguma substância e você vai lá e coloca o alérgeno durante 1 mês, né, na pessoa. Então, é um ótimo remédio, mas não é para começar com o aldol. Ele tem uma coisa muito legal que é aumentar a adesão. Se um paciente toma, por exemplo, um aldol de 5 miligramas, por exemplo, todo dia, ou de 10, e ele estiver falhando muito, né, porque tem que tomar todo dia, uma boa alternativa é tentar transformar isso para o decanoato. Porque é muito mais fácil o paciente tomar 1 injeção por mês do que ele ficar tomando aquele remédio todo dia, né? Tem muita mulher que usa anticoncepcional e sabe, né? Tomar anticoncepcional é chato também. Então, se você toma 1 vez por mês, tende a ser mais fácil, a chance de você esquecer é menor. Evita de, por exemplo, vomitei, tomo de novo, não tomo, né? Então, acaba isso, tá? Então, o aldol decanoato, para aqueles pacientes que têm uma baixa adesão, é uma excelente opção, tá? Só a título de informação mesmo, cada ampola do decanoato corresponde a 2,5 miligramas que a pessoa estivesse tomando por dia. Então, cada ampola é como se ele estivesse tomando metade de um aldol de 5 por dia, né? Isso depois que ele já tomou durante um certo tempo, mas isso é um detalhe também. Se você quiser fazer essa modificação, saiba que é possível, tá? Beleza. Aí tem algumas outras questões que a risperidona é melhor do que o aldol? E por que usa tanto clorpromazina, né? Primeiro, falar que assim, a risperidona e o aldol eles só servem mais ou menos para a mesma coisa. Então, por exemplo, fazendo uma relação aí com hipertensão, por exemplo, é como se a gente estivesse falando de ECA e de BRA. Eles agem no mesmo sistema, mas eles têm uma forma um pouquinho diferente de agir, né? A risperidona, ela tende a dar menos impregnação, né? São aqueles sintomas extrapiramidais nos pacientes. Mas ainda assim, dá muito, tá? Se a gente não quiser de jeito nenhum impregnar o paciente, a gente tem que ir para outro lado, que é olanzapina, quetiapina. E aí, se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre isso, tem lá no PCDT 1 por 1, tá? Muitas vezes o paciente impregna porque as doses estão muito altas, tá? Eu coloquei esse quadro aí especialmente para os médicos, né, que quiserem consultar depois. Peço desculpa por ser em inglês, mas eu não achei essa tabelinha em português, mas tá fácil de ler. Por exemplo, o haloperidol, num primeiro episódio psicótico, ele pode ser de 2 miligramas. É muito comum a gente ver pacientes com 2 comprimidos de 5, 3. Então, assim, muitas vezes o paciente impregna porque o aldol está muito alto. E aí dá medo mesmo, né, de reduzir o aldol e o paciente surtar de novo. Mas saibam que isso é bom para o paciente, essa tentativa. Porque se você achar que o paciente, a partir do momento que você reduziu a dose, ele voltou a ter mais sintomas, é só voltar, né? Não tem problema. Mas se submeter o paciente a doses altíssimas e ao paciente impregnar, é uma forma de iatrogenia. Então, só ficar de olho em relação a isso. Bom, voltando lá. Biperidena é para todo mundo? E a resposta é não. A biperidena não é para todo mundo. Biperideno é um anticolinérgico,
ele serve para poder destravar a pessoa, né, que está tendo lá os sintomas extrapiramidais, mas ele, por si só, também tem os efeitos colaterais dele, né? Visão turva, confusão mental, retenção urinária, tem uma cacetada de coisa. Então, assim, o ideal mesmo, se o paciente estiver impregnando, é a gente tentar reduzir um pouco o antipsicótico, tá? E aí também isso aqui eu fiz questão de colocar, que é assim, quetiapina é antipsicótico? E a questão mas depende. Eu vejo muito na atenção primária o pessoal prescrevendo quetiapina, só que prescreve em dose baixa, né? Esse livro aqui que chama Stahl, ele é super didático, ele coloca a caixinhos dourados como exemplo, que para você ter um efeito antipsicótico da quetiapina, você precisa de dose altíssima, né? Aqui ele está colocando 800, a gente até coloca um pouco menos que isso, geralmente 600, 400 e tal. Mas lembra que como antipsicótico, a quetiapina não é uma boa opção, tá? Só se você usar ela em doses altas, o que é difícil vocês fazerem na atenção primária. Como antidepressivo, estabilizador de humor, é a dose um pouquinho mais baixa, mas ainda assim é alta, tá? 300 miligramas, por exemplo, vai dar pelo menos uns 100, 150 reais por mês para poder comprar. Como hipnótico, que é para dar um soninho, aí é beleza, tranquilo. Dá em dose baixa, que não tem erro, tá bom? Beleza, fechou. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o papel dos estabilizadores de humor e dos antidepressivos, né, dentro dos quadros de esquizofrenia. Primeiro que essa indicação, seja de ácido valproico ou lítio, por exemplo, são os estabilizadores estabilizador de humor que tem na atenção primária, tem também a carbamazepina e tal, que é restrito. Muitas vezes a gente usa, por exemplo, para paciente que tem aqueles quadros que a gente chama de esquizoafetivo, que tem episódios de mania dentro do quadro dele de esquizofrenia. Aí é uma boa possibilidade, né? Ou, por exemplo, o paciente que tem muito a questão da irritabilidade, da agitação, esses estabilizadores de humor, eles têm um certo papel, mas saibam que isso não é aquela coisa formal, você vai ver em todos os livros e tal. A gente usa meio off-label, então tomem um certo cuidado em relação a isso, né? Lembrando que o ácido valproico, que eu vejo prescrevendo muito, assim, tem que tomar cuidado em relação a mulheres em idade fértil, porque ele é extremamente teratogênico. Tanto que na caixinha dele vem lá uma gravidinha cortada, tá? Minha sugestão sempre quando vocês estiverem com dúvida em relação a essas associações de medicação e tal, se possível, discutam com o psiquiatra, tem uma ideia aí de começar a ter matriciamento, ou se quiserem ligar lá no CAPS também, é uma boa possibilidade, tá? Aproveitando para poder falar que a gente normalmente não associa antipsicóticos, então ou risperidona ou aldol, né? Vez ou outra, a gente combina, por exemplo, o paciente que não toma o remédio direito, eu faço olanzapina, por exemplo, com o decanoato, mas é simplesmente porque eu sei que o decanoato vai estar lá o mês inteiro correndo, né, naquele paciente, por ser uma medicação de depósito. Enfim, vamos lá. Os antidepressivos, gente, eles também têm uma ação em relação à psicose bastante limitada. A gente só usa para os pacientes que têm uma comorbidade que é do humor deprimido, que é bastante comum, a propósito. Mas vocês vão ver que não vai responder tão bem aquele paciente, por exemplo, que está simplesmente deprimido, tá? Enfim, beleza. Tentei fazer um pouquinho mais rápido, de uma forma mais prática. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, não tem problema. Eu deixei meu telefone, mas sempre mandem o WhatsApp, viu, gente? Porque ligação é difícil. Mas saiba que eu estou de portas abertas para poder discutir, trocar conhecimentos, para a gente fortalecer um pouquinho essa rede aí, tá? Então é isso, se vocês tiverem qualquer dúvida, estou aí à disposição. Nós vamos abrir um tempo para as perguntas, né? Enquanto as pessoas se preparam, eu estou com 3 questões aqui para vocês 3. Eu vou na ordem do último. Diego, gravidez e suspensão de psicofármacos nas psicoses. Beleza. É uma prática muito comum suspender, né, psicofármacos, mesmo sendo psicótica, né, na gravidez. Qual que é a orientação? Beleza. Existem alguns... Primeiro, sempre dá uma olhada na bula, né? Mas vocês vão ver que a bula ela tende a ser bastante conservadora em relação a isso. O que nós sabemos os antipsicóticos, eles são relativamente seguros na gestação. Então, está muito claro que é melhor você submeter o paciente a antipsicótico do que a deixar sem a paciente surtar, né?
nós precisamos tomar um certo cuidado em relação aos anticonvulsivantes, que muitas vezes fazem parte do nosso rol de medicações. Então, por exemplo, carbamazepina ou ácido valproico, que eu falei agora há pouco, eles sim, são bastante problemáticos em relação à gestação. Mas os antipsicóticos, por exemplo, o haloperidol é super tranquilo. Então, não precisa ter esse medo. Assim como antidepressivos, embora seja um pouco mais problemático, mas, por exemplo, a chance de ter algum defeito, por exemplo, cai de 20 mil para 5 mil. A cada 5 mil, a cada 20 mil, cai para cada 5 mil. Então, pode aumentar um pouco o risco, mas ainda assim, para a grande maioria dos casos, a gente considera que vale a pena, os benefícios superam os riscos em relação a deixar o paciente sem remédio. Sendo assim, a regra geral anticonvulsivante é problemático. Os outros, pode ir de boas, que geralmente vai bem. Perfeito, obrigada. Fabiana, cárcere privado, violação de direito versus acolhimento à família por ter encontrado essa solução. Como fazer? Eu acho que sempre a primeira estratégia vai pela orientação, né? Pelo acolhimento dessa família e uma orientação. O problema persistindo, aí eu acho que a gente, ou de duas uma, ou a gente não foi tão claro, ou de fato a gente vai precisar de pensar em estratégias mais rígidas aí, né? Até numa denúncia. Tem que ver qual que é a intenção dessa família e qual que é o recurso que essa família tem, de fato, para lidar com essa situação. Então, a própria situação do adoecimento da família também precisa ser considerado, levado em conta. Ok. Energipe, consulta compartilhada. Enfermeiro com psicólogo, enfermeiro com médico, enfermeiro com dentista. Fale para nós. O enfermeiro ele tem que ter em mente que, por se tratar de uma equipe multiprofissional, ele tem que dividir as questões com a equipe como um todo. Dividir um psicólogo, igual a Fabiana falou, dividir com o médico, se o médico também tiver alguma dúvida em relação ao paciente, em relação à dosagem de medicação, talvez o paciente está, um exemplo, o paciente está ficando letárgico por causa de alguma medicação. Então, o enfermeiro também tem que ter esse viés de compartilhar, de ter essa consulta compartilhada com o médico e com o psicólogo, e entendendo que todos esses profissionais vão agregar no cuidado desse tratamento. Então, essa consulta compartilhada é de grande valia. Ok, obrigada. Vamos lá, gente, das pessoas presentes, dos grupos ESF e Safira. Você está vendo, Diego? A mensagem? Por favor. Por dentro já, beleza. Então, tá rolando um mega BO aí, porque nós estamos sem biperideno, né, galera? Então, o biperideno é um anticolinético, como eu comentei com vocês, que é uma excelente opção para aqueles pacientes que tomam antipsicóticos, especialmente os de primeira geração, né? Que particularmente é o haloperidol e a risperidona, embora seja de segunda geração, ela é quase de primeira, né? São uns detalhes, assim. A prometazina pode aliviar um pouco, mas não é uma medicação bacana, assim, sabe? A gente não vê na prática a potência de efeito anticolinérgico que o biperideno tem. Então, também pode ser usada, mas não é uma boa medicação. O que a gente nota é que o tamanho do efeito é pequeno. A recomendação que eu daria é ou tentar reduzir um pouco a dose do antipsicótico, ou tentar trocar o antipsicótico por um que tenha um perfil que dê menos sintomas extrapiramidais. O paciente está apresentando sintoma extrapiramidal já não é um bom sinal, sabe? Isso quer dizer que provavelmente lá na frente ele pode desenvolver alguns distúrbios de movimento, que é, por exemplo, a discinesia tardia, que talvez vocês já tenham visto por aí. Então, se o paciente já estiver tendo muito, fica de olho, talvez seja legal baixar um pouquinho o antipsicótico, porque a quantidade de psicótico que a gente precisa na crise, ele é maior do que para manutenção. Então, às vezes, chegou naquele período lá, aquela quantidade na crise, mas a gente consegue diminuir um pouquinho na fase de manutenção.
tem a Simone Ferreira e a Mariana. Simone, por favor. Simone está com a mão levantada. Acho que Simone é a que levantou primeiro. Mas eu acho que estava com a mão assim há muito tempo. Exatamente, é. Bom, e a Mariana Almeida? Você quer fazer algum comentário? Por favor, Maria. Bom, não sei se... Mariana, você quer fazer algum comentário? Bom, vamos seguir aqui agora com uma questão. Diego, quando a gente fez essa enquete com os médicos da atenção primária sobre os problemas, as dificuldades maiores para o manejo na atenção primária, eles nomearam crise. Mariana, você quer falar? Não, Tá, então você mantenha o microfone desligado, por favor. E aí, o que eles chamam de crise, na maioria das vezes, são aqueles pacientes que chegam agitados, né? Os usuários que chegam agitados, não necessariamente delirantes, como agir, né? E vocês falaram aí de algumas coisas, mas eu queria dar uma reforçada nesse ponto, que eles colocam muito, né? Eu acho que, na verdade, tem um problema inicial, que é o tempo. O médico na atenção primária, né? O tempo é curto, o enfermeiro também é curto, o psicólogo também, porque ele tem que ficar com 2, 3 equipes só da família. Mas qual o manejo mínimo aí na crise, né, dessas pessoas que chegam exaltadas e tudo? Você já falou algumas coisas, mas seria bom reforçar. Beleza. Eu acho que, assim, a questão do tempo é essencial, tá? Dificilmente vocês vão conseguir fazer um atendimento de qualidade para uma agitação psicomotora sem tempo. O que acontece com uma certa frequência é quando o tempo reduz, a nossa qualidade cai, existe uma tendência a gente tentar fazer outras intervenções. Por exemplo, fazer medicação ou fazer contenção mecânica, porque como você não tem aquele tempo para poder manejar o paciente, a tendência é você ir lá e compensar isso de alguma forma com remédio ou com a contenção física. Então, assim, o acolhimento tem que ser feito com cuidado, com calma. Eu não acho que, por exemplo, um psicólogo tem lá, sei lá quantas pessoas para poder atender, enfermeiro, psicólogo, enfim, atenção primária. Eu quero falar que eu me compadeço com vocês, porque não tem como fazer um atendimento de qualidade quando você não tem tempo, né? Por mais que você tenha a questão da qualificação ou a disposição para isso, você não tem tempo, é muito difícil mesmo. Mas é como se fosse assim, a melhor dica é acolha esse paciente, tenha a comunicação não violenta. Não sei se vocês já viram, tem um livro que é super legal sobre isso, mas caso vocês não tenham tempo, também tem vídeos no YouTube, que é mais legal de assistir assim, mais palatável, que é a questão de se desarmar um pouco, sabe? Porque o paciente vem muito armado e tal, e você ali está numa situação também que é ruim, né? Que é o paciente agitado, você também fica com medo e tal. Então é você acolher isso, tanto a sua irritação quanto a dele, assim. Você fala, oi, fulano, tudo bem? Meu nome é tal, eu tô vendo que você tá mais agitado, vem cá, vamos conversar. E aí você desarma muitas vezes o paciente e faz um acolhimento que provavelmente vai marcar, inclusive, a relação daquele paciente com você. Então, não é incomum, por exemplo, nós lá do CAPS, o paciente fala assim, aquele dia que que eu cheguei aqui quebrando, gritando, você fez isso, isso, isso. Isso determina o sucesso ou fracasso do tratamento, né? Não é incomum também algum paciente falar assim, Diego, mas aquele dia você me deu injeção, aquele dia você me amarrou, seja o que for. E aí eu tenho que ir lá e falar assim, olha, eu fiz isso por conta daquilo, você estava querendo bater em todo mundo, a gente estava com medo de você, a gente não quer brigar, nós estamos aqui trabalhando, a gente não quer brigar ou apanhar de ninguém. Então, assim, é meio que chover no molhado, mas é a questão da comunicação que é extremamente importante mesmo. Então, vale muito a pena vocês investirem na relação interpessoal, por mais que, em geral, a nossa rotina de trabalho não nos dê esse espaço. Mas não desistam, o caminho é esse mesmo. ESF Turmalina. Coloque, por favor, o número do telefone. Diego já colocou. Deixa a mensagem, se não for possível. Isso, WhatsApp. E aí eu vou responder no horário de trabalho, viu, galera? Porque fora é meio complicado. Mas, enfim. Nós estamos com um plano aí de quem sabe, fazer matriciamento.
provavelmente esse contato, que eu acho essencial, vai ser melhor, assim, né? Pelo menos o contato com o pessoal do ambulatório, né? Mas isso é uma outra questão, mas eu concordo com vocês que essa comunicação tem que ser melhorada para os dois lados, na verdade, né? Nós estamos caminhando para o final, e eu estou vendo que a Meire está participando aqui conosco. Meire? Ei, Rosa! Ei, Conte boa para tarde nós a um todos. pouquinho, como é que está o processo de retomada do matriciamento, que está todo mundo falando dele. Gente, eu já estava saindo, só a Rosângela para me fazer voltar. Imagina. Então, hoje foi apresentado, né, para a diretoria, mas na verdade a gente já vem conversando com os psicólogos da rede para a retomada, né, do matriciamento a partir de uma estratégia da atenção primária, a partir da saúde mental. Todo o território ele foi dividido. A gente vai contar com o apoio dos psicólogos da APS, dos profissionais dos CAPs, profissionais não médicos. Por que disso? Porque a gente entende que o médico ele é somente um profissional por turno, e a saída dele poderia comprometer o atendimento de quem ali estivesse. E aí os profissionais dos CAPs, eles foram divididos, né, a partir desse mapeamento, e eles vão estar compondo uma equipe de saúde mental, vai ter o apoio daqui da coordenação, para estar dentro dos territórios. Eles vão sair uma vez por mês, a princípio será um turno por mês, para estarem dentro dos territórios, para que os casos da saúde mental, eles de fato sejam cuidados a partir da atenção primária. Obviamente que o profissional do CAPS, ele vai estar nessa função de ser meio que o articulador, né, entre os dois serviços, né, os dois pontos da RAPS, para contribuir com o manejo e com o compartilhamento de informações e a condução do caso. Não necessariamente serão, por exemplo, um usuário que o profissional que trabalha no CAPS 2, ele pode ser referência de um usuário que é assistido pelo CAPS AD, por exemplo. E aí ele vai ter essa função de fazer essa articulação junto com os profissionais do CAPS e com a APS. O intuito disso é, de fato, de fortalecer, fazer com que a saúde mental, ela adentre, né? Eu tenho dito muito isso com os meninos, que a saúde mental, ela não é um fora da APS, ela é um dentro. Fazer com que a APS, ela se aproprie dos casos dentro do território, fazer com que o diálogo, ele aconteça, que o projeto terapêutico, por vezes, né, quando necessário, ele ocorra de modo compartilhado e tendo a responsabilização de todos. Outra questão importante é que vai também retirar do psicólogo essa função de ser o único responsável pelos sujeitos, né, que necessitam de algum cuidado em saúde mental, fazendo com que toda a equipe se responsabilize por isso. E aí, dentro das EMUNDs, a participação no matriciamento é um indicador que é meta desse programa pelo governo. Então, vai estar linkado junto com Saúde Mental em Movimento. Ok. Cronograma? Então, Rosa, gente, eu nem me apresentei, eu sou Meire, sou enfermeira, com uma experiência aí na saúde mental, atuei anos assim na saúde mental, mas eu sou da atenção primária, então eu estou aqui na coordenação da atenção primária com essa função de facilitar esse processo mesmo, né, junto da rede, da RAPS, né, da atenção primária, fazendo com que os profissionais, de fato, a gente consiga que eles compreendam a importância, né, de atuarem juntos, porque é como se fossem divididos, como se a atenção primária ela não fosse parte, e aí eu encaminho ponto, e não é isso, né, o objetivo é que esse cuidado ele seja compartilhado. Como eu disse hoje, Vanessa, da coordenação, né, como eu disse, é um serviço, né,
estratégia que a coordenação de saúde mental está propondo. Hoje apresentou para Bruno, né, Dani, a diretoria, o apoio, e aí foi pedido para que fizesse, né, a gente precisa de alguns ajustes e montar o cronograma, mas até lá a gente já vem conversando, né, com algumas unidades que a gente tem demandado, situações pontuais que estão carecidas de uma atenção maior dentro da atenção primária. Beleza, obrigada, mesmo. Diego levantou a mão. Isso, na verdade, eu quero só acrescentar, assim, eu acho que o matriciamento é essencial, só que, pela minha experiência, a presença do psiquiatra para conversar com os outros médicos, eu acho essencial, tá? Eu acho que vai perder muito nesse sentido. Não que a equipe, como um todo, não seja extremamente importante, mas, particularmente em Montes Claros, existe uma dificuldade muito grande por parte dos médicos em manejar a saúde mental. Acho que isso é uma deficiência mesmo da formação. Então, só dar esse toque, assim, eu acho difícil, acho que vai prejudicar bastante. Não que não seja já uma boa iniciativa, mas eu acho que com o médico seria bem diferente. Estamos caminhando para o final mesmo. Só para poder dizer, Diego, que está prevista a participação de um médico com formação em saúde mental para compor essa equipe de saúde mental. A gente já está, né, Vanessa, ela já está aí conversando, fazendo esse diálogo com o Bruno, para que, de fato, tenha um médico componente para circular no território com o objetivo de fazer essa discussão. Ok, obrigada. Obrigada, Rosa, obrigada, gente. Vamos caminhando para o nosso final. Mais uma vez eu quero estar agradecendo, né, aos 3 colegas que aceitaram participar aqui conosco, né? Lembrar para vocês que no dia 24 agora, né, desse mês, nós vamos ter uma nova rodada com o tema de álcool e outras drogas, né, o diagnóstico e o manejo na atenção primária, com os colegas do CAPS-AD, né? E depois nós teremos ainda 2 encontros de atualização em psicofarmacologia. Nós estamos definindo as datas em novembro. Um que nós vamos trabalhar os quadros neuropsicológicos, né, e demenciais na velhice, né? E depois teremos uma rodada final, um encontro com alguns colegas para que aqueles da atenção primária que quiserem compartilhar casos, trazerem os casos para a nossa conversa, serão bem-vindos. Mas a gente comunica com vocês posteriormente, detalhando essas datas. O próximo encontro, então, fica para o dia 24, com o tema álcool e outras drogas, manejo e identificação na atenção primária. Muito obrigada a todos, nós estamos encerrando o nosso tempo, né? Foi um ótimo encontro. Até breve, então. Obrigada, tchau.